Se você trabalha com cinema, certamente conhece o estúdio JLS, referência em finalização de áudio no Brasil. Mas você sabia que eles também atuam no mercado de vídeos 360, em realidade aumentada, realidade virtual e também em games? Então acompanhe esse vídeo para saber tudo sobre esses novos mercados. Sasso, conta pra gente um pouco a história do estúdio JLS e também dessa sala. O estúdio JLS, na verdade, começou em 1993. Eu tinha trabalhado na Alamo durante 17 anos. Tivemos aquele baque na época do governo Collor, o cinema brasileiro deu uma caída assim, absurda. E também era a época de transição já para as coisas com montagem, edição de som em sistemas não lineares. Fizemos duas salinhas de edição e um estúdio de mixagem. Até que em 2007 eu tinha que tomar uma decisão, que foi a que eu tomei. Ou eu parava, ou eu reformulava a JLS para ter um estúdio grande. E construímos a JLS em duas etapas. A primeira etapa, a parte de trás, que é o estúdio 2, que na época era uma sala de restauração de som. Mantive o velho prédiozinho, que era o velho estúdio 3. E aí começa a funcionar em 2008 o Estúdio 2, e aí essa sala que você está vendo começou a funcionar oficialmente em janeiro de 2010. Eu aqui na JLS eu cuido um pouco da parte de gerenciamento do estúdio, né? Toda a parte que envolve tecnologia. E de uns 3 anos para cá eu tenho me aprofundado nessa parte do áudio imersivo, que sempre esteve presente aqui no estúdio com esse lance de Dolby Digital 5.1, e aí agora com esses novos veículos de mídia, a gente acabou meio que fui indo para esse lado, assim. E dentro desse conteúdo imersivo, o que vocês têm oferecido para o mercado aqui na JLS? Olha, a gente teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos, a gente já trabalhou em material que outras pessoas editaram, a gente simplesmente fez a master do som posicional. A gente já teve a oportunidade de desenvolver todo o sound design da experiência, porque a experiência era feita com renderização 3D, um ambiente totalmente inventado. E já tivemos a oportunidade também de trabalhar com filmes que foram captados, que o áudio não foi captado posicionalmente, onde a gente deveria apenas fazer o áudio parecer posicional e reconstruir algum tipo de coisa só para tudo fechar, né? Como é que foi a transição da finalização para cinema, que é o forte da JLS e ainda continua também, para essas novas telas, para esse novo conteúdo? Olha, essa transição a gente está fazendo ainda, né? Não está totalmente consolidado. A gente está com 2 projetos que a gente está colocando em andamento. Uma é uma sala para experiências VR, não só uma ilha de edição, de realidade virtual, onde você vai lá fazer os filmes, uma mixagem, mas um lugar para a gente poder experimentar os aplicativos, para poder mexer com as coisas, não só voltado ao trabalho, mas para a gente ter a parte de imersão nossa também. E agora com Netflix e HBO, acho também que está para anunciar alguma coisa, eles estão começando a incorporar o Dolby Atmos, que acho que é a coisa mais a ver com cinema e realidade virtual que tem acontecido. Então a gente está, das 3 salas que a gente tem aqui, a gente está pensando em transformar uma em Dolby Atmos. Sasso, você acha que o áudio está ganhando mais destaque agora nos vídeos imersivos? Se você for analisar o áudio, por exemplo, na nossa área do audiovisual, no cinema, sempre teve essa preocupação de se colocar o espectador dentro da tela. Você pega o Walt Disney, por exemplo, o Fantasia, que é da década de 30, com som óptico, tudo ele fez. Existe a versão estereofônica desse desenho, inclusive com alto-falante no teto. E essa coisa da imersão do som, então, se você for analisar, vem desde lá da estereofonia, que era cada vez mais, a quadrifonia, cada vez mais tentar colocar o espectador dentro daquela ação, daquela cena. Então, não é que hoje o som é mais importante. Na verdade, hoje as coisas caminham muito juntas. O que muda no fluxo de trabalho do profissional de áudio
no conteúdo imersivo? Para trabalhar com vídeo 360, o fluxo muda só os plugins que se usa no software de edição de som, Pro Tools, Reaper, entre outros. Na realidade aumentada e na realidade virtual, as coisas mudam um pouco mais porque a gente não trabalha só com esses softwares. O processo de captação, mixagem muda. Captação não tanto, mas a mixagem sim, porque a gente começa a trabalhar com softwares que estão um pouco, não distantes, mas são um pouco fora da realidade do pessoal do áudio, que envolve programação. A gente usou um software que chama Fmod, que é um middleware que é famoso no mundo dos jogos, e ele permite que a gente tenha um controle bem maior de como o programador vai fazer o som, ele vai inserir o som na experiência. A gente consegue fazer com que ele apenas coloque o som na experiência, e não que ele tenha que ajustar volume, que ajustar reverberação, equalização. Então, tudo chega muito mastigado para o programador quando a gente usa esse tipo de software. Mas requer que a gente aprenda a usar esse tipo de software e a gente tem que conseguir testar esse tipo de software, como ele vai estar funcionando, se isso ajuda ou não um programador.